Oi gente, tudo bom? Eu sou a Shelly, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal. E nesse vídeo de hoje eu quero estar respondendo duas perguntas de uma vez só. Como eu conheci meu marido? E dois, qual foi o visto que eu entrei aqui na Suécia? Vou colocar o nome do visto aqui, da solicitação que a gente fez. Na descrição do vídeo eu vou deixar linkado o site para poder procurar mais informações. Eu acredito que infelizmente não vai ter informações em português, tem em espanhol, que é um pouquinho próximo, né, a nossa língua, e tem em inglês. E também, lógico, né, em outras línguas. Nós nos conhecemos no trabalho, ele estava numa viagem a trabalho para o Brasil, e na empresa em que eu trabalhava, estava tendo greve. Tava uma situação também muito complicada na minha vida naquele exato momento, só Deus sabe. Tava estudando, tava, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu não tava preparada para pensar em vida amorosa, eu não tava realmente focada nada para isso. Isso foi em 2014. Eu lembro que ele chegou, eu trabalhava na recepção dessa empresa, uma empresa sueca, embora eu era auxiliar administrativo, enfim, pelo fato de eu falar inglês. Daí eu fiquei, então, eu acredito que foi por isso que eu fiquei alocada lá, ainda que o meu inglês não era uma Brastemp, mas já ajudava bastante. Falo isso por quê? Porque eu falava inglês, mas quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu não falava bosta nenhuma. Eu não falava... Naquela época, eu lembro que a minha mãe, ela tinha passado por alguns procedimentos cirúrgicos e eu tava, assim, com muito medo de perder ela. Daí o que acontecia? Levantava de manhã e ficava falando com ela. Sabe aquele medo, aquela aflição, tipo, com medo de acontecer alguma coisa grave com ela e eu perder ela? E isso fazia com que eu tentava ficar o máximo possível, primeiro porque eu trabalhava e depois eu ia pra faculdade de noite. Então, os únicos momentos que a gente tinha juntas era de manhã cedinho, quando às vezes ela me acordava, e de noite quando eu chegava, que daí ela já estava cansada, enfim. Isso fez com que eu cheguei muitas vezes atrasada no trabalho. Então, naquele dia que eu cheguei na empresa pra trabalhar, meu marido estava esperando na recepção. Ele disse que me viu assim. Mas na verdade, tava assim, ó, sabe? Não era um ótimo dia naquele dia. E eu já tinha chegado um pouquinho atrasada. Então eu fiquei pensando, puxa vida, por que o pessoal não ajudou ele a entrar? Deixou ele esperando aqui, né? Mas é porque ele tem essa cara de gringo. Aí o pessoal achava que ele não falava português. Diz ele, quando ele me viu, assim, foi amor à primeira vista. Eu tava simplesmente, assim, com a cabeça lá, assim, tava... Realmente não estava aberto para relacionamento, né? Fiz o meu trabalho, ajudei ele a entrar, registrei ele, conversei um pouquinho com ele para orientar ele o que fazer, o que encontrar lá dentro da empresa. Isso foi numa sexta-feira. Terminou o dia de trabalho, fui estudar, depois eu fui para casa. Tive um bom fim de semana, graças a Deus, né? De ir na igreja, né? Tinha exorcizado todas as coisas ruins que estavam nas minhas costas ali, me deixando de mau humor o dia todo. Aquilo que tava me pesando, assim, né? E quando foi segunda-feira eu já tava com um pouquinho melhor humor. E ele veio visitar de novo, encontrar, né, uma pessoa lá. Daí ele tentou puxar conversa, ele ofereceu não sei se tem ainda, tipo uma cartela, que você usa essa cartela para poder marcar estacionamento. Você, acho que raspa a hora que você está estacionando ali. Aí então o controlador de tráfego, né, de estacionamento, ele vai chegar lá na rua. Daí ele vai olhar, estacionou às 11. E a tua cartela era de 2 horas. A dele, né, que inclusive meu marido me deu, era de 2 horas. Nessa época, como eu levava muito minha mãe no médico, aquilo eu achei que foi uma benção de Deus. E dava pra usar várias vezes no dia. A partir daí, então, ele perguntou meu nome. Daí, quando foi na hora do almoço, ele ficou lá, né, me olhando e mandando um sorrisinho e tal, tentando ser simpático. E a partir dali, então, a gente começou a se conversar, ele me mandou mensagem, a gente tinha, tipo, um sistema de comunicação interno na empresa, e desde o início ele já deixou bem claro, que ele estava interessado em mim e não exatamente em ser amigo. Pelo fato da gente ter uma diferença de idade, foi uma coisa que eu relutei bastante. A gente sabe que, às vezes, tem muito preconceito, né? Imagina, você tá se relacionando com uma pessoa que é um gringo, né? Uma pessoa de fora, totalmente oposto teu, mais velho que você. Então, são uma contribuição de coisas que vai fazer com que você seja muito julgada, que de fato eu fui, até mesmo pela minha família. Teve muita gente que acho que pensou assim que foi uma coisa planejada, que eu corri atrás, sabe? Que eu procurei conhecer meu marido, o que na verdade não foi. Foi realmente uma coisa assim que só Deus para explicar, porque nosso relacionamento, ele aconteceu de uma forma muito fluida. A gente foi conversando e todos os próximos passos foram sendo dados assim de uma forma tão
acho que orgânica, que a gente tá junto até hoje. E durante as minhas férias, ele me convidou pra vir na Suécia. Aí, durante essas férias, eu lembro que eu ainda tinha falado pras minhas amigas, gente, é muito importante, tá? Eu falei pras minhas amigas, pra minha mãe, que eu tava vindo pra cá. Então, caso ele me tratasse mal, ou eu não conversasse com a minha família, com os meus amigos, alguém, eles poderiam, sabe, reclamar sobre mim na polícia, enfim, qualquer coisa. Eu deixei mais ou menos isso programado porque meu marido, assim, ele é uma pessoa fantástica, mas eu não conhecia ele, eu não sabia que ele era uma pessoa fantástica. Então eu vim pra cá, pra Suécia, ele me recebeu, nós viajamos, eu acredito que na primeira viagem a gente foi pra Varsóvia, foi, assim, o segundo país estrangeiro que eu conheci, porque até então eu não tinha viajado para lugar nenhum de avião ainda. Eu sou de uma família humilde, então a minha primeira viagem internacional foi aqui para Suécia. O fato de eu conseguir falar, me comunicar em inglês ajudou muito para que eu pudesse, sabe, procurar informação, ver o que eu precisava, enfim. Eu lembro que eu comprei euro. E eu deixei esse euro só em caso de emergência, né? Se eu precisasse, sei lá, pegar um táxi, se eu precisasse comer uma comida, beber uma água, pedir ajuda de alguma forma, eu teria aquele dinheiro assim, tipo reserva. Mas eu tinha os contatos do meu marido, ele escreveu uma carta. E naquela carta ele escrevia em inglês dizendo que estava me convidando e que se responsabilizava por todas as minhas despesas no período que eu estivesse aqui. Eu mostrei isso na alfândega para a Polícia Federal. É a Polícia Federal? Me deu um branco agora. Isso foi em Frankfurt, então foi mais fácil para eu entrar aqui. Eu só mostrei a carta, eu tinha passagem de ida e de volta, então eu acredito que a polícia entendeu assim, ela tem alguém que vai estar responsável por ela no país e ela tem passagem de ida e de volta. Então eu não tive problema nenhum para passar pela imigração. Meu Deus, me deu um branco. Brasil, passei mais ou menos uns 15 dias quando eu voltei pro Brasil. Daí eu tive a notícia, quando eu fui trabalhar, tive a notícia que eu fui mandada embora. Então ele falou, vem pra cá mais uma vez. Como eu tinha sido mandada embora, já trabalhava há alguns anos na empresa, então eu recebi uma boa quantidade indenizatória, o que deu pra mim pagar as contas, fazer as coisas que eu precisava fazer com o dinheiro. Vim pra cá, pra Suécia de novo, passei mais uns dias aqui, eu não me lembro se foi 15 ou 20 dias. E a partir daí, então, ele deixou bem claro, perguntou pra mim se estaria aberta a um relacionamento mais sério de estar vindo morar pra cá. Pra quem não sabe, meu marido tem uma filha do relacionamento anterior dele. Nessa época, a ex-mulher dele tinha acabado de descobrir que ela tinha câncer e que era realmente sério, um relacionamento anterior a mim, mais ou menos uns 4 anos antes. E desse relacionamento ele tem uma filha. E quando eu vim pela segunda vez pra Suécia, a mãe da filha dele tinha descoberto que estava com câncer, que o negócio era sério. E por esse motivo, a probabilidade dele poder ir para o Brasil era mínima. Com o passar dos dias, ela fez os exames e descobriu que o câncer dela era maligno. Então, por causa disso, foi que a gente conversou. E todo mundo sabe que ficar fazendo um monte de viagem, se você for namorar um gringo, saiba que a passagem custa caro, ver esse negócio à distância também é muito desgastante. Foi aí então que ele pegou e perguntou pra mim se eu gostaria de vir morar pra cá e que de fato não dava pra ele se mudar porque a filha dele era pequena, ele tinha filha, eu não tinha filho nenhum, tava precisando muito dele naquele exato momento. A mãe tava fazendo tratamentos muito fortes, em que inclusive mais ou menos uns 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos depois, ela veio a falecer. E por causa disso, dessa grande transformação que estava acontecendo na vida deles, não ia ser possível para ele morar no Brasil. Foi então que a gente concordou que eu ia voltar para o Brasil, terminar a minha faculdade e assim que eu terminasse, me mudava para cá. Foi então que a gente fez o pedido de visto e a partir daí, então começou os nossos planejamentos para eu morar para cá. E foi esse o motivo do porquê que eu vim morar para cá. Agora vamos para a parte prática de dica. Gente, falando sobre, então, o processo de visto. Quando você pede visto para relacionamento, no meu caso, foi muito bom, foi muito importante. Foi algumas dicas que eu recebi, tira fotos de vocês juntos, se vocês viajarem para alguns lugares, ou se vocês estiver, sei lá, num restaurante, numa casa, enfim. Tira fotos para poder mostrar que vocês têm um convívio. Por isso que é muito importante você... Não tem como pedir visto sem vocês estar junto pelo menos uma semana. É necessário que o casal passe algum tempo juntos para poder ter imagens mostrando que é de fato um casal. Não precisa, sabe, mandar foto, beijando, nada disso. Mas é necessário ter imagens. Quando eu fiz essa solicitação estando no Brasil. Eu pedi pela embaixada sueca no Brasil. Foi para lá que eu mandei todo o meu pedido. Eu escrevi a nossa história.
de forma cronológica de quando a gente se conheceu, como foi todo o processo e o porquê que a gente estava querendo morar juntos. Tínhamos as fotos. Eu esperei o meu processo no Brasil. Eu vim para cá algumas vezes, mas na condição de turista. Eu lembro que uma vez eu até mandei uma pergunta para a embaixada, perguntando assim se tinha como eu esperar a resposta estando na Suécia. E eu fiz essa pergunta. Pode ser uma pergunta meio trouxa, mas eu fiz. Eu quero dividir com vocês. Eu estava visitando aqui e eu perguntei se eu podia esperar aqui, se podia estender de alguma forma, como que eles faziam, se eu podia esperar, já que eu estava em processo de solicitação de visto, se eu podia estar aqui. Foi que eles disseram que não. Eu tinha que esperar no meu país e aguardar lá a resposta. E todas as viagens que eu fizesse para cá seria na condição de turista, respeitando então o tempo que um turista pode ficar, que é de 3, e depois você pode solicitar mais 3. A entrevista eu fiz em Brasília. Eu lembro que na entrevista foi feito perguntas assim como a gente se conheceu. Basicamente, as perguntas referentes à história, a nossa história que eu contei no e-mail. Meu marido também fez a mesma coisa, ele respondeu algumas perguntas, mas não chegou a ter uma entrevista de fato. A entrevistada mesmo fui eu, porque acredito que era porque eu que estava solicitando o visto, né? Mas eles verificaram com certeza para saber se ele tinha residência, se ele tinha um trabalho, tinha uma estrutura para poder comportar mais uma pessoa na vida dele. E lógico que quando a gente chega aqui, você tem aquele período de se ambientalizar com o lugar, de aprender o idioma. Então fica difícil de você chegar e já chegar trabalhando. É necessário mesmo que a pessoa que você vai morar juntos, essa pessoa vai acabar sendo responsável por ti, financeira, psicologicamente, de todos os tipos, né? Com 14 meses eu recebi o meu visto. Quando eu recebi meu visto eu estava no Brasil. Vim pra cá, quando eu cheguei aqui, daí eu já fui direto no Skatteverket fazer o meu ID. Com 2 semanas eu recebi o meu cartão em casa, que seria uma permissão, tá? Barulho aqui. Seria uma permissão para morar aqui. Hoje em dia eu já tenho a permissão indeterminada, né? Logo que depois que meu filho nasceu, eu acredito que por causa que meu marido pagou isso, eu acredito que por causa que meu marido sempre pagou os impostos aqui, os impostos aqui não são brincadeira, não. Aí eu pude ter o direito à licença maternidade, mesmo sem ter trabalhado aqui. Então, eu tive filho, eu ganhei um valor, né, todo mês, porque eu tava em licença maternidade. Logo depois, quando meu filho nasceu, acredito que você recebe ou no mesmo mês que ele nasce, ou um mês antes. Eu não me lembro agora, mas eu comecei a receber o Barnbidrag, como se fosse o Bolsa Família no Brasil. E cá estou há 7 anos já morando aqui na Suécia. Umas 2 semanas atrás eu recebi o meu cartão para votar. Sou quase uma menininha de verdade. Eu posso votar, gente. Eu só não posso votar para uma categoria que eu vou escrever ali. Eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, a pessoa só pode votar. São 3 categorias de votos que a gente tem que dar, que eu vou colocar aqui. E eu posso votar em 2 categorias. E depois de 5 anos que você está morando aqui, se você também não cometeu nenhum crime, né, nenhum tipo de coisa errada, assim, você já pode também estar solicitando sua cidadania. E foi assim a nossa história, bem resumida. Eu vim pra cá por motivos do coração e o meu visto, graças a Deus, não foi muito complicado. Tem pessoas que têm mais problemas, é triste. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, que eu vou estar respondendo com todo carinho. E a gente vai se ver nos próximos vídeos. Tchau, tchau!